Hoje aqui no AgriShow com você a gente conversa com o professor Júlio Barcelos. E professor, muito obrigado por estar aqui com a gente, dedicar o seu tempo para tirar as dúvidas. E eu queria já começar com uma pergunta que é a seguinte: quais os impactos que a gente está percebendo na pecuária nesse momento de Covid-19? Bem, Tiago, agradeço a chance de conversar com o seu público. E eu diria assim, que nós temos três dimensões de impacto. O primeiro impacto é natural, ele se dá no âmbito do mercado. Então, a pecuária, obviamente, principalmente a bovina, aquela que produz carne bovina para o mundo, onde o Brasil é um grande protagonista, sofreu algumas alterações nos volumes exportados, e isso acaba influenciando o mercado interno, por conta principalmente do distanciamento social. Há uma diminuição de consumo. Embora o perfil de consumo tenha mudado um pouco, nós observamos, por exemplo, que uma das grandes limitações da carne bovina é o tempo necessário para alguém prepará-la durante as refeições. E por isso há uma grande demanda de carne de frango nos últimos anos, onde é a carne mais consumida no Brasil. Bom, a carne bovina, além de ser uma carne mais cara, ela tem essa especificidade. Mesmo com toda a gourmetização nos últimos anos, ela exige um trabalho mais demorado. E, por incrível que pareça, isso está sendo benéfico na crise. Por quê? As pessoas, as famílias, elas, independente do tamanho da família, elas estão em casa. Sim. Então, é natural que elas se aventurem um pouco mais, e muitos estão com tempos ociosos, que elas se aventurem um pouco mais a elaborar determinados cardápios. E isto ela busca a carne vermelha, a carne bovina. Então, o consumo brasileiro teve uma redução, mas mudou um pouco o perfil. Cortes de maior valor estão sendo mais aproveitados hoje naquele consumo doméstico, ao invés dos delivery e da comida fora do lar. Então, mas, de qualquer forma, as exportações de carne bovina elas não estão sendo tão prejudicadas, porque a demanda mundial ela é muito grande, há dificuldades de abastecimento, principalmente pelos Estados Unidos, onde suas plantas estão sendo interrompidas, os processamentos de abate, e o Brasil ainda tem uma característica muito peculiar. O Brasil tem muitas plantas industriais espalhadas em todo o Brasil. Então, o fechamento de uma delas não causa um impacto tão grande no suprimento de todo um mercado, tanto interno quanto externo. Então, a pecuária vem se mantendo. Então, essa é a primeira dimensão que eu falaria, é a dimensão de mercado. Uma outra dimensão é aquela que vai em direção à própria comercialização de animais. O Brasil tem uma comercialização, vamos chamar de gado, muito forte em todas as regiões, por meio de leilões, de feiras, que ainda, se tivesse um certo know-how de uso de canais para isso, de comercialização, mas esses canais sempre foram muito mais utilizados para os animais de elite. Tá. No comércio de touros, de animais de elite, onde não é uma representatividade do mercado do boi vivo no Brasil. Tá. Então, houve uma série de ajustes por parte do pecuarista, por parte das próprias empresas que trabalham em leilões, e isso traz reflexos sobre preços. Então, isso, de certa forma, favoreceu mais a quem compra do que a quem vende. Quem compra, ele, independente de onde ele está com o acesso fácil ao local onde a comercialização está sendo realizada. Sim. Enquanto que aquele pecuarista que vende seus animais, ainda que alguns animais estejam presentes no lugar do evento onde é gerada a imagem e gerado o procedimento operacional da compra e venda, mas a grande maioria dos pecuaristas mandam vídeo dos seus animais. Sim. Então, isso é algo que também ainda está passando por um processo de profissionalização, e eu acho que um efeito
é, de certa forma, positivo para a pecuária, porque isso vai demandar profissionais especializados em preparar tudo isso em termos de comercialização, agora de natureza mais virtual. Eu acho que todo o comércio eletrônico, muito intenso agora, também está sendo observado na pecuária. Eu acho que isso Sim. também é uma questão muito importante. E um outro aspecto, a terceira dimensão que eu analiso, é a dimensão da gestão. O pecuarista, os consultores, eles sempre tiveram um conceito que o olho do dono engorda o boi. Sim. Que a gestão ela deve ser presencial. E está provando hoje, com um conjunto de ferramentas que nós certamente iremos tratá-las mais adiante, que é possível se gastar menos tempo em deslocamentos, em reuniões formais. Com isso, não quero dizer que o olho no olho deixará de ser importante, não é isso, mas nós estamos aprendendo a utilizar agora todo um ferramental que está influenciando uma tomada de decisão por parte do pecuarista. Então, isso é algo relevante e que vai nos trazer ensinamentos, e tudo isso também leva a oportunidades. Eu vejo a oportunidades do desenvolvimento de plataformas para isso, de aplicativos nessa direção, de profissionais que vão se especializando. Eu estou usando muito o exemplo de toda esta crise para o que aconteceu com a palavra há 20 anos chamada agronegócios. Sim. O agronegócio ele não era chamado assim no Brasil. Era o setor primário da atividade, era a agricultura e a pecuária. E ali quem é que transitava? Agrônomos, veterinários, zootecnistas, pecuaristas. E quando surgiu esta palavra com uma visão mais sistêmica de tudo que representa atividade econômica, hoje o agronegócio é uma atividade de múltiplas profissões, transversal. Hoje ela tem um campo de trabalho que profissionalizou para o jornalista, para o profissional de comunicações, para o marketing especializado. E isso é muito bom, isso é interessante, porque são questões que antes não eram olhadas com essa ótica. E hoje, o que nós estamos fazendo aqui é algo que vai deixar questões muito importantes para uma reflexão no futuro do quanto nós podemos aproveitar estas crises para criar novos produtos, novas abordagens e novas atitudes. O senhor falou da digitalização, a virtualização de leilões, de novas atividades, e ressaltou a importância do olho no olho. Como é que a gente faz essa confluência, virtualização, olho no olho, para não perder o contato? Nada substitui o contato humano. Mas neste mundo corrido, em termos de tanto físico quanto virtual, este mundo digital ele é complementar. Tá. As grandes decisões, elas serão no olho, certamente. Porque as grandes decisões, elas pressupõem uma emocionalidade, uma percepção de posições que, muitas vezes, no ambiente virtual, nós não conseguimos capturar. Então, as decisões mais duradouras, elas serão sempre de natureza presencial. Mas nós não podemos esquecer que o amadurecimento de uma relação rumo a uma decisão mais substancial, ela pode ter toda uma preparatória, isso em outros segmentos já é feito, toda uma preparação pelo mundo digital. Então, se eu preciso revisar uma boiada numa fazenda, eu posso ter um conjunto de elementos à minha frente, que quando desencadear o momento final de eu ter que
estar presente, a maioria dos elementos que são excludentes de eu ter que ir lá ou não, eles já foram postos à minha frente. Então, eu acredito que isso, por parte das empresas, nós já estamos observando isso, muitas empresas do agro, nós prestamos assessorias para várias delas, principalmente em recrutamento de pessoas, e isso sempre fazíamos uma boa parte virtualmente, até chegar um momento de uma entrevista final. Essas empresas já estão colocando em discussão, será que os nossos representantes comerciais, por exemplo, de vendas, precisam percorrer tantos quilômetros de porteira em porteira de fazenda? Então, são aprendizados, Tiago. Eu acho que a gente está avançando. Nós não vamos substituir o olho no olho, não vamos, tenho certeza disso, mas nós vamos facilitar o momento de chegar frente a frente, seja entre líderes empresariais, entre o gestor de uma fazenda e sua equipe de colaboradores, seja para decidirmos sobre uma negociação com uma empresa de marketing, por exemplo, nós poderíamos tratar isso agora e, bom, um dia eu vou a São Paulo presencialmente, nós decidimos questões que ainda nos limitam dizê-las só no mundo virtual. Academicamente falando, vocês têm percebido algum novo cenário? Tem desenvolvido soluções para essa digitalização que está sendo acelerada pela Covid-19? Bem, a cultura do professor brasileiro, ela é uma cultura ainda bastante primitiva. Esta palavra primitiva não significa de atraso, de ser fechado às inovações. Mas ela é uma cultura de que ainda existe, na visão do professor universitário, uma visão de autoridade. E a autoridade se exerce presencialmente. Então, o controle de sala de aula, ele ainda é percebido por um universo importante de professores que eles têm o domínio no presencial. Tá. Então, tem se observado, ao mesmo tempo, existem inúmeras universidades e inúmeros cursos à distância. Esses à distância, eles não têm nenhuma interação entre o professor e o aluno, porque é posto um conteúdo e vire-se. Obviamente que eu estou linearizando um pouco esta análise. Mas, falando da experiência que eu tenho como docente de uma universidade grande, de uma universidade pública, que tem 40 mil alunos, nós entendemos e observamos uma certa resistência da maioria dos pesquisadores, dos professores, de se associarem a este ambiente virtual. A minha experiência ela tem sido positiva, eu tenho aproveitado um pouco dessas inovações para levar um tipo de informação que presencialmente eu não conseguiria. Por exemplo, eu tive semana passada, a presença de um adido agrícola do Brasil, numa disciplina, quando que nós poderíamos trazer um pesquisador que está na Alemanha, por exemplo, que está nos Estados Unidos, falando em tempo real do que ele está vendo no setor de carnes lá. Então, isso são contribuições que nós agregamos. Então, este é um legado que na aula presencial eu já terei. Então, o dia que eu entrar na sala de aula, já vai entrar junto uma plataforma digital com um telão onde eu vou convidar o Tiago para falar da AgriShow, do canal AgriShow. Então, veja bem, que oportunidade nós teríamos. Então, ainda há mas eu atribuo muito isso aos aspectos históricos, onde a autoridade do professor, numa geração mais de jovens, um pouco mais desprendidos de determinados paradigmas, de certa forma, nos colocam à frente dos alunos como alguém que tem um pouco mais de poder, de autoridade, que é exemplo. Eu acho que nós podemos ser tudo isto, não só presencialmente, mas deveremos ser agentes de transformação, assim eu penso, e indutor de atitudes. E me preocupo muito mais como
um questionador das situações que vivemos, dos conceitos que precisam ser trabalhados, e com uma análise crítica permitir que com todas essas ferramentas, por exemplo, os alunos em tempo real, eles podem estar com o computador aberto, me ouvindo, me vendo, e também abrindo vários sites, vários links, ou seja, eu preciso estar mais bem preparado, muito mais bem preparado. Não basta eu dizer assim, olha, aumentaram as exportações de carne de frango para a China. E esse aluno, ele clica no link em tempo real, diz, não, professor, o senhor se enganou. Eu vi que diminuiu, então veja, talvez isto seja um pouco de insegurança também, porque no presencial parece, a impressão é que a nossa palavra tem um valor e uma... É verdade, e não é assim, a gente sabe que não é. Podemos usar toda a veemência para dizer, aquilo que eu estou te dizendo, Tiago, é a verdade absoluta. Então eu tenho muito medo das verdades absolutas. Eu prefiro transitar em linhas que nos permitam obter posições diversas para, em cima disso, permitir que o estudante vá construindo uma opinião e um conhecimento, claro, dentro de determinados parâmetros do aprendizado, óbvio. Eu não vou trabalhar uma equação matemática mostrando a ele que existem duas possibilidades, não, mas no campo das ciências agrárias, na veterinária, na zootecnia, na agronomia e no agronegócio, onde eu atuo, as teorias são sempre mais facilmente de serem discutidas. A gente consegue, é arriscado dizer que a gente deve migrar esse cenário da academia para o mercado, no sentido de, se eu estou fazendo um leilão virtual, eu vou ter acesso a outras informações que presencialmente talvez eu não tivesse, eu vou ter que ter mais acesso para negociar um preço, ter mais acesso para ver a condição do animal que está sendo comercializado ali. Essa movimentação sim, pode existir? Entendi, sim, eu diria que sim. Mas, neste caso, as posições são um pouco diferentes. Eu diria assim, para quem compra, uma ferramenta complementar, ele está visualizando na sua tela um lote de animais, um grupo de animais que está sendo posto à venda. E ter diferentes instrumentos de apoio no seu entorno e a possibilidade de dialogar com diferentes consultores, enfim, ou assessores que lhe auxiliem a tomar decisão, isto, sim, isto vai estar presente. Agora, por parte de quem vende, os desafios são um pouco diferentes. Por quê? Agora, vamos imaginar assim, como é que se dava a comercialização? Um corretor, um comprador de animais, ia numa fazenda, olhava uma boiada e iniciava-se uma negociação. Ou tinha um leilão com determinado número de animais, parte virtual, parte presencial, e o vendedor atribuía muito sucesso daquilo a uma contingência, a uma conjuntura de mercado, mas como o leiloeiro operava. Então, a ele as responsabilidades de detalhar o seu produto estavam terceirizadas para o leiloeiro. Agora não é assim, porque agora o comprador não está vendo presencialmente. Então eu faço uma analogia como quem compra um carro. Se o vendedor de carros, numa concessionária, diz assim, olha, eu tenho todos esses modelos, o valor de cada um é X, não me disse nada. Então, quando um leiloeiro fala, olha, eu tenho um lote de bezerros com 11 arrobas, e esperamos um lance mínimo de 100, e em seguida entra um outro lote de animais, e ele repete as mesmas características, o que estimula um ou outro comprador a precificar? Nada. Então, agora, se um pecuarista apresenta o seu produto com uma especificação
técnica, obviamente relacionada com aquilo que o comprador deseja e que vai ter efeito sobre o resultado econômico da aquisição daquele bezerro, isto pode diferenciar a decisão de ele pagar mais ou menos por cada um dos lotes de animais. Então, eu vejo também agora uma outra necessidade. Como é que nós vamos fazer um filme dos bezerros na fazenda? É com os animais em movimento, com os animais parados, com os animais agitados, é de manhã, é à tarde, é com o sol de frente, é com o sol ao fundo, a combinação de cores. Agora, isto vai exigir uma profissionalização de apresentação do produto para que o comprador agora comece a entender. E cada grupo, cada cliente terá um olhar diferente. Então, eu te diria, Tiago, agora ficou mais difícil para o vendedor, mas, ao mesmo tempo, é um momento dele incorporar. Olha, meus bezerros foram vacinados para uma determinada doença. Meus bezerros são filhos de touro que têm determinadas características e quem o comprá-los terá um melhor rendimento em carcaça. Enfim, tudo aquilo que pode ser um diferenciador de uma oferta e precificação por parte de quem compra. É aquilo que o senhor falou anteriormente, a gente vai ter que ter muito mais detalhe e estar munido muito mais de informação para se certificar daquilo que está falando, para ter argumento. Claro, porque mesmo qualquer produto nesses sites de venda online pode ser um produto de um preço mínimo, mas ele traz uma série de detalhes. Podem ser ruins, mas os detalhes estão ali. E talvez também nós tenhamos algo que no comércio de animais, de gado, de bovinos, seja incorporado em breve, que são os comentários do comprador. Sim. Olha, eu comprei desta fazenda no Pantanal e gostei muito dos produtos, a logística de entrega, os bezerros, quando chegaram a garrotes na recria na minha fazenda, todos sabiam comer ração, o semi-confinamento foi mais fácil de serem aplicados esses animais. Então, a presença dos comentários é algo que nós não vimos ainda, mas certamente surgirá em breve, porque estes eventos de compra, eles vão criando calendários próprios. E esses calendários, eles se repetem, então, nesses anúncios, certamente, quem já participou de outros vai começar a falar, inclusive, vamos chamar do trânsito da internet. O som muitas vezes não é bom, trava o sistema, para o sujeito da lance tem problemas, a internet caiu, então, mas é mais fácil a internet cair e ser reconectada do que eu subir numa caminhonete e chegar numa estrada no interior do Mato Grosso, interior de Mato Grosso, e uma ponte tiver caído, eu tenho que voltar. Então, é mais fácil consertar a rede do que a ponte. Exato, sim, completamente. Professor Júlio Barcelos, queria te agradecer o seu tempo, a sua participação aqui no AgriShow com você. Lembrar quem está assistindo, tem outros diversos vídeos falando de conectividade, soluções, como que a gente está se resolvendo agora em 2020 com o Covid. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Agradeço esse tempo de dialogar um tema relacionado ao mundo digital, aplicado ao negócio, e vamos torcer para que tudo ocorra bem e que...